Sabe, existe um padrão, quase um código secreto, uma proporção divina que, olha, fascina pensadores há milênios. E o mais incrível, está bem na nossa frente. Vamos mergulhar juntos nesse código universal que parece conectar tudo o que existe. Então, o que é que as grandes pirâmides, uma galáxia em espiral e um simples girassol poderiam ter em comum? Parece aleatório, né? Mas essa é a grande questão que a gente vai desvendar aqui. E a resposta é um padrão geométrico. É isso mesmo. Essa espiral super elegante que a gente vê, ela está na concha de um náutilo, na formação de um furacão e até na estrutura de uma galáxia há milhões de anos-luz. É como se fosse uma assinatura do universo, um projeto mestre. E olha, essa ideia de um projeto universal está longe de ser nova. A gente encontra essa proporção exata em monumentos antigos espalhados pelo planeta todo, atravessando culturas e séculos. Pensa só, das pirâmides do Egito a Machu Picchu, do Partenon lá na Grécia até as catedrais góticas da Europa. E não para por aí. Está na natureza também, na concha do mar, nas sementes de um girassol, está em todo lugar. Tudo isso nos leva a um conceito central fascinante: a geometria sagrada. Basicamente, é a crença antiga de que a geometria e certas proporções matemáticas são tipo a linguagem de Deus, o verdadeiro projeto sobre o qual o universo inteiro foi construído. E essa imagem aqui é a forma matemática pura desse projeto. É a famosa espiral dourada. Ela é baseada num número irracional chamado φ, que é mais ou menos 1,618. É tipo a assinatura matemática que a gente acabou de ver na natureza e na arquitetura. Ok, tudo isso é incrível, mas como é que essa proporção cósmica se conecta com a gente, com o ser humano? Bom, para achar essa resposta, a gente precisa voltar lá para a Roma Antiga, para um desafio que demorou séculos para ser resolvido. Conheçam Vitrúvio, um arquiteto romano genial que teve uma ideia bem radical para a época. Ele disse o seguinte: a arquitetura perfeita tem que espelhar as proporções do corpo humano, que para ele era a expressão máxima de harmonia na natureza. Ou seja, um templo deveria ser como um homem feito de pedra. O problema é que o Vitrúvio só jogou a ideia no ar. Ele não deixou nenhum desenho, nenhum guia prático. Ele basicamente deixou um enigma para as gerações futuras: como é que se encaixa perfeitamente o ser humano com suas proporções divinas dentro das formas geométricas perfeitas do círculo e do quadrado. E acredite, por 1500 anos, ninguém conseguiu resolver isso. Avançando no tempo, a gente chega na Renascença. E aí, as mentes mais brilhantes da Europa ficaram obcecadas com esse quebra-cabeça do Vitrúvio. Essa imagem aqui, por exemplo, é uma das primeiras tentativas. Dá para ver que pegaram parte da ideia, mas o enigma completo ainda não estava resolvido. E a busca continuou. Outros artistas, arquitetos, todos eles obcecados pelo desafio, publicaram as suas próprias versões. Cada desenho chegava um pouquinho mais perto, refinando a ideia, mas a solução final, aquela harmonia perfeita, ela continuava escapando de todo mundo. É que o problema não era só de desenho, era matemático e filosófico. Como é que o orgânico, o humano, poderia se encaixar com perfeição no abstrato, no geométrico? A solução parecia simplesmente impossível. Até que um mestre apareceu. E ele olhou para o problema de um jeito que ninguém tinha pensado antes. Foi em 1490. Num dos seus cadernos, Leonardo da Vinci fez um rabisco que se tornaria talvez a imagem mais famosa da história da humanidade. Ele não estava só desenhando um homem. Ele estava resolvendo aquele enigma de 1500 anos. A sacada genial de Leonardo foi a simplicidade. Ele mostrou que numa certa posição, com os braços abertos, a envergadura de uma pessoa é igual à sua altura. Pronto, o homem se encaixa perfeitamente num quadrado, a forma que representa o mundo físico, o terreno. E aí vem a mágica. Com um pequeno movimento dos braços e das pernas, o mesmo homem, com um umbigo no centro, se encaixa perfeitamente dentro de um círculo, a forma que representa o divino, o céu, o cosmos. Então, com um único desenho, Leonardo resolveu aquele problema matemático lendário da quadratura do círculo. Ele mostrou que o ser humano não é uma coisa ou outra. Ele é a ponte entre o terreno e o divino, capaz de ocupar os dois mundos. O corpo humano era a chave o tempo todo. E a história poderia muito bem acabar aqui com essa solução genial. Mas a conexão vai muito mais fundo. A mesma proporção que Da Vinci mapeou no corpo humano está escrita num código ainda mais fundamental. Isso é impressionante. A ciência moderna descobriu que a molécula de DNA, o projeto da vida em si, também é construída seguindo a proporção áurea.
A geometria sagrada não está só na nossa aparência, mas em quem a gente é, lá no nível molecular. A matemática por trás disso é de cair o queixo. Pega só, um ciclo completo da dupla hélice do DNA mede 34 angstroms de comprimento. E a largura dessa mesma molécula, 21 angstroms. Agora, se a gente dividir 34 por 21, o resultado é aproximadamente 1,169. Esse número é uma aproximação quase perfeita de φ, a razão áurea. Ou seja, a proporção divina não é só um conceito artístico, ela está literalmente codificada na estrutura da vida. E toda essa jornada, que foi da proporção do DNA até a obra-prima de Leonardo, nos leva a um lugar bem interessante, onde todos esses fios se conectam, no simbolismo do templo maçônico. Na filosofia maçônica, a imagem do homem em pose de estrela, o nosso homem vitruviano, é vista como o pentagrama, a chamada estrela flamejante. A cabeça é a ponta de cima e os braços e pernas são as outras 4. Isso simboliza o ser humano aperfeiçoado, o indivíduo iluminado, um microcosmo que reflete a ordem divina do universo, o macrocosmo. O templo, nesse sentido, não é só um prédio, é um símbolo do potencial humano iluminado. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar, né? Se esse projeto, esse código, está na nossa arquitetura, no nosso corpo e até no nosso DNA, onde mais ele pode estar escondido? Que outros padrões incríveis estão aí, no mundo ao nosso redor, só esperando para serem descobertos?